Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão me ouvindo e estão pretendendo avançar no estudo de direito administrativo. Vamos lá, meus senhores. Aqui agora vamos entender um pouco de princípios do direito administrativo. Uma aula importantíssima para você avançar no estudo do direito administrativo e desenvolver um raciocínio jurídico para essa disciplina, ok? É importante prestar atenção nesses princípios e ter uma noção da constitucionalidade do ordenamento jurídico, como a Constituição irradiou, digamos de outra forma, houve uma constitucionalização do direito de um modo geral a partir da Segunda Guerra Mundial, que veremos adiante, ok? E aí você vai conseguir entender melhor essa dinâmica do direito administrativo à luz da Constituição. Vamos lá. Princípios do direito administrativo. Se você for ver lá no seu edital, pelo menos nos últimos editais, nos dois últimos, está lá o ponto 3 do edital, princípios do direito administrativo. Quais são esses princípios? O princípio da força normativa, dos princípios pós-positivismo, né? A força normativa dos princípios, né? No pós-positivismo, o princípio do direito administrativo em espécie, e você vai ver na sequência legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são aqueles estampados lá no caput do artigo 37 da Constituição, que você conhece como LIMP, aquele mnemônico LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP. Além disso, Rafael Oliveira trabalha outros princípios no seu livro, que é o recomendado pela banca do QA, e traz aqui razoabilidade e proporcionalidade, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, finalidade pública, continuidade, autotutela, consensualidade, segurança jurídica, princípio da confiança legítima e princípio da boa-fé. São princípios que serão tratados aqui nesta aula de hoje, ok? Vamos lá. Inicialmente, para a gente ter um apanhado geral, um panorama de como surgiu essa noção de constitucionalização do direito, a gente tem que ver alguns critérios. Um deles é a força normativa dos princípios. É o primeiro ponto ali. A força normativa dos princípios no pós-positivismo faz uma distinção entre princípios e regras. Dentro da noção do neoconstitucionalismo, e aí você já tem que começar a ter esse traquejo com essas palavras novas, neoconstitucionalismo, ao aproximar o direito e a moral, porque até então o direito era estanque da moral, era separado, mas abre caminho para a superação da visão positivista, do legalista, aquela estrita legalidade do direito, após as práticas autoritárias da Segunda Guerra Mundial, pretensamente legitimadas pelos textos legais vigentes na época. O positivismo jurídico, que supervalorizava a lei e as ideias de segurança, perde força e cede espaço para o novo paradigma jus-filosófico. Um novo paradigma, uma nova visão de mundo jurídico, seria o pós-positivismo. O traço característico do pós-positivismo é o reconhecimento da normatividade primária dos princípios constitucionais. O que é isso, normatividade primária dos princípios constitucionais? O princípio constitucional passa a ter obrigatoriedade como se lei fosse. Ele vem direto da Constituição, emanando, irradiando sua força normativa para traçar condutas no ordenamento jurídico. Entendeu? Vale dizer, os princípios são considerados normas jurídicas ao lado das regras e podem ser invocados para controlar a juridicidade da atuação do Estado. É lícito afirmar, portanto, que todas as normas constitucionais são normas jurídicas. Quanto à estrutura, as normas podem ser divididas em duas grandes categorias, princípios e regras. E aí você vai ver a diferença entre princípios e regras. A doutrina tem apresentado diferentes critérios para estabelecer a distinção entre princípios e regras, com destaque para dois citados, excepcionalmente a seguir.
o critério da abstração, dizendo o seguinte: princípios possuem um grau de abstração maior que as regras, pois os princípios admitem uma série indefinida de aplicações e as regras direcionam-se a uma situação determinada. Um exemplo: princípio do devido processo legal. Ele é direcionado para uma série de situações em que vão é, exigir o devido processo legal. De outro modo, uma regra, por exemplo, é estanque para determinada situação. Quer ver? O prazo de entrega do inquérito policial para o indiciado solto no processo penal militar é de 40 dias. Se o indiciado estivesse preso, 20 dias. É uma regra específica para aquele determinada situação. Entendeu? Diferença entre princípios e regras pelo grau da abstração. O critério de aplicação. Letra B. O critério de aplicação e do conflito normativo. Uma outra forma de distinguir princípios e regras. Os princípios são considerados mandamentos de otimização, que determinam a realização de algo na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, admitindo aplicação gradativa, enquanto a colisão entre princípios é resolvida pela ponderação de interesses, no caso concreto, significando dizer o seguinte: havendo dois princípios colidentes, um exemplo, princípio da liberdade de expressão e um princípio, digamos assim, referente à privacidade, vai ser ponderado um e outro, ou melhor, vamos botar dois princípios de maneira mais palatável para você. Vamos lá. O princípio da privacidade, de fato, e o da liberdade religiosa. Aí você vê o seguinte: você tem uma casa do lado de uma igreja. E aí o culto religioso termina quase meia-noite. E tem aqueles cantos altos, etc. E você do outro lado, buscando sua privacidade, querendo dormir às 10, 10 e meia, um horário normal, porque no dia seguinte você tem que trabalhar. E aí esse caso é levado ao judiciário. Ao judiciário vai verificar de um lado o princípio da liberdade religiosa e do outro o seu princípio da dignidade da pessoa humana, de dormir no horário que você deseja, etc. E aí o judiciário vai determinar, por exemplo, o seguinte: não vai anular nenhuma coisa nem outra. Vai haver uma harmonização, uma ponderação de interesses. De um lado, vai dizer ao templo religioso que ele busca um horário condizente, que não precisa ir até meia-noite, mas pode ir até as 10, por exemplo. Inicia um pouco antes e vai até as 10, ou até as 10 e meia, 11 horas. Ao passo que o outro também não vai dormir exatamente às 10 horas, mas vai avançar um pouco, vai dormir às 10 e meia, 11 horas. E aí, uma coisa não exclui a outra. Elas convivem, princípios convivem, não são colidentes e estanques entre si, eles se interagem para que haja uma ponderação de interesses no caso concreto. Diferente da regra, a regra é tudo ou nada, ou é uma coisa ou outra, ou é 20 dias ou não são 20 dias, não dá para você avançar no prazo do inquérito e entregar ele com 30 dias com o indiciado preso, entendeu? São 20 dias, sob pena de você ser responsabilizado. É tudo ou nada, é válido ou inválido, é falso ou verdadeiro. Regra é assim, entendeu? Não tem uma mitigação das regras. Sem olvidar a importância do critério distintivo e da aplicação da resolução de conflitos entre regras e princípios, é importante notar que em determinadas circunstâncias, o mencionado critério não será absoluto, admitindo a relativização do critério de tudo ou nada. Nada no direito é absoluto, percebe? Tudo você tem uma certa ponderação. Assim como ocorre na colisão entre princípios, o conflito entre regras, em certos casos específicos, excepcionalmente, pode ser resolvido pela dimensão de peso,
e não necessariamente pelo critério da validade. Inaplicabilidade no caso concreto, aí ele traz aqui uma regra aqui de concessão de liminar para a fazenda pública, que esgote o objeto de litígio, para impor ao Estado o dever de fornecer medicamentos para a pessoa carente. Isso aqui é o caso excepcional da ponderação de regras. Entendeu? Se cair na sua prova, cabe ponderação de regras, aí bota esse caso específico aqui, aí você vai marcar que é verdadeiro. Porque está no livro do Rafael Oliveira, aqui no artigo 1º, Lei 9497. Entendeu? Tem essa mitigação aqui da regra. Mas é um caso excepcionalíssimo. De qualquer forma, o princípio jurídico condensa os valores fundamentais da ordem jurídica em virtude de sua fundamentalidade e de sua abertura linguística. Os princípios se irradiam sobre todo o sistema jurídico, garantindo-lhe harmonia e coerência. Um princípio ele tem que ser harmônico, tem que ser coerente dentro do ordenamento jurídico, com o intuito de sistematizar o estudo de diversos princípios existentes no ordenamento pátrio. Os princípios jurídicos podem ser classificados a partir de dois critérios. Em primeiro lugar, a partir da amplitude de aplicação no sistema normativo, os princípios podem ser divididos em três categorias: princípios fundamentais, princípios gerais e princípios setoriais. Os princípios fundamentais são aqueles que representam as decisões políticas estruturais do Estado, servindo de matriz para todas as demais normas constitucionais. Princípios republicano, princípio federativo, separação de poderes, são aquelas normas estruturais do ordenamento jurídico. Princípios fundamentais de Estado, entendeu? Princípios gerais são aqueles importantes em espécies de princípios fundamentais. Especificações dos princípios fundamentais possuem, no entanto, menor grau de abstração, irradiando-se sobre todo o ordenamento jurídico. Princípio da isonomia, princípio da legalidade. São exemplos que Rafael Oliveira traz, entendeu? Princípios setoriais ou especiais. Você vai verificar que há princípios setoriais em matérias específicas. Por exemplo, princípio da administração pública. Quais são os principais princípios? Está lá no 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Há outros princípios setoriais. Você vai ver quando estudar licitações e contratos comigo que há princípios específicos para licitação que estão lá previstos na lei de licitação. Entendeu? E aí você vai ver princípios no processo administrativo, princípios para o serviço público. Não está no seu edital, mas são princípios. Estou dando exemplo para você entender que há princípios setoriais dentro de determinados nichos do direito administrativo. Entendeu? A segunda classificação leva em consideração a menção expressa ou implícita dos princípios nos textos normativos. Aí você vai verificar princípios expressos e princípios implícitos. Princípios expressos são aqueles expressamente mencionados no texto constitucional, por exemplo, ou normativo. Há princípios expressos na Constituição, há princípios expressos na Lei de Processo Administrativo, há princípios expressos na Lei de Licitação. Entendeu? E aí você vai ver que há princípios expressos e há princípios implícitos. Os implícitos, reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Por exemplo, sempre cai em prova princípio implícito, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. São três princípios implícitos nessa matéria específica: razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Ok? Sempre cai na prova isso, presta atenção. Dentre as alternativas abaixo, marque um princípio implícito do ordenamento jurídico. Aí vai estar lá, ou razoabilidade, proporcionalidade ou segurança jurídica. Entenderam? As leis infraconstitucionais que regulam o processo administrativo também elencam outros princípios, como eu falei. Está lá no artigo 2º da Lei 9784/99, que trata do processo administrativo federal, do processo da União. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade. Ah, mas não falou que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade estão implícitos na Constituição, mas estão expressos na lei infraconstitucional, nas leis em matéria infraconstitucional.
Então se liga nessa pegadinha, pode ter isso também. Entendeu? Se liga que se falar assim, ó, infraconstitucional, está falando da lei. E na lei de processo tem razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Mas na Constituição eles estão implícitos. Entenderam isso? É preciso utilizar de forma adequada os princípios jurídicos em razão do caráter normativo aberto e da relativa indeterminação do conteúdo. Os princípios não podem servir de fundamento para decisões estatais sem a necessária justificativa de sua aplicação ao caso concreto. Aqui eu estou trazendo aqui o artigo 20 caput, parágrafo único, e artigo 21 caput, parágrafo único da LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, LINDB. Onde está isso? Lei 13.655 de 2018. Acrescentou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro do artigo 20 ao artigo 30. Importantíssima a leitura do artigo 20 ao artigo 30. Por quê? Lá trata especificamente da administração pública. Então, vários pontos que estão no seu edital também estão traçados lá na LINDB. E são autoexplicativos. Quando você lê, você vai entender o que eu estou dizendo. E aqui eu trouxe aqui uma síntese desses dispositivos que estão no livro do Rafael Oliveira. Por isso a importância da leitura, porque é uma leitura obrigatória no seu edital. Está lá apontado expressamente o livro do Rafael Oliveira. Os princípios não podem servir de fundamento para decisões estatais sem a necessária justificativa, ou seja, tem que motivar o ato administrativo da sua aplicação ao caso concreto. Em consequência, nas esferas administrativas, controlador e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas, jurídicas e administrativas da decisão, exigindo-se que a motivação, olha aí que eu disse, demonstre necessidade e adequação. Quando fala esse binômio, necessidade e adequação, está falando da proporcionalidade, da razoabilidade no caso concreto, da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Ok? Isso é importante você atentar. Eu traduzi para você esse enunciado. E agora, propriamente dito, depois desse panorama geral sobre uma metodologia adotada pelo ordenamento jurídico acerca dos princípios da normatividade que emana da própria Constituição, uma releitura do direito administrativo contemporâneo à luz da Constituição e de todas as outras disciplinas do ordenamento jurídico, emanadas de princípios constitucionais, você vai agora perceber uma releitura do princípio da legalidade, que foi chamado agora de juridicidade. Porque o princípio da legalidade administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um produto do liberalismo, que pregava a superioridade do poder legislativo. A legalidade comporta dois importantes desdobramentos: a supremacia da lei e a reserva da lei. A supremacia da lei é a lei quando a lei prevalece e tem preferência sobre os atos da administração. Supremacia da lei sobre atos administrativos. Aquela hierarquia entre lei e ato, lembra? E a reserva de lei. O tratamento de certas matérias deve ser formalizado necessariamente pela legislação, excluindo a utilização de atos com caráter normativo. Tem matéria que só pode ser regulada por lei, não pode ser regulada por decreto. Se você não sabe, um decreto é um ato administrativo, normativo do Poder Executivo. Entendeu isso? Sacou esse clique aí? Então, vamos lá. O princípio da supremacia da lei relaciona-se com a doutrina do negative binding, vinculação negativa, segundo a qual a lei representaria uma limitação para a atuação do administrador, de modo que a ausência da lei
Na ausência da lei, poderia ele atuar com maior liberdade para atender o interesse público. Supremacia da lei, o princípio da supremacia da lei. Já o princípio da reserva da lei encontra-se inserido no positive binding, vinculando positivamente. Então, a vinculação negativa e vinculação positiva do administrador à lei. Entenderam isso? Às vezes cai na questão qual a vinculação negativa e qual a vinculação positiva do administrador à lei. E a vinculação negativa é a supremacia da lei. A vinculação positiva é a reserva da lei. Se ligou nesse binômio aí que você tem que memorizar? Que condiciona a validade da atuação dos agentes públicos, aqui eu estou falando da reserva da lei, à prévia autorização legal. Atualmente tem prevalecido na doutrina clássica e na praxis jurídica brasileira a ideia da vinculação positiva da administração à lei. Vale dizer, a atuação do administrador depende da prévia habilitação legal para ser legítima. Na célebre lição de Eli Lopes Meirelli, apoiado em Guido Zanobini, que foi de onde o Eli Lopes tirou essa frase, que todo mundo repete, mas não sabe de onde veio. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Entenderam? Essa é a reserva da lei. Vinculação positiva do administrador. O administrador só pode fazer, então, positivamente, só pode atuar, a ação é positivo, deixar de fazer é negativo, entendeu? Outro clique aí para você entender, interpretar melhor isso. E aí, o administrador só pode fazer aquilo que está previsto em lei, vinculação positiva do administrador, o princípio da reserva da lei. Todavia, o princípio da legalidade deve ser reinterpretado. Olha aí a visão contemporânea da constitucionalização do direito administrativo que eu venho dizendo para você. O princípio da legalidade deve ser reinterpretado à luz da Constituição, com a relativização da concepção da vinculação positiva do administrador à lei. Em primeiro lugar, aí ele vai dando os argumentos por que disso. Não é possível conceber a atividade administrativa como mera executora mecânica da lei, sem qualquer papel criativo por parte do aplicador do direito, sob pena de se tornar desnecessária a atividade regulamentar. A aplicação da lei, tanto pelo juiz como pela administração pública, depende de um processo criativo e interpretativo, sendo inviável a existência da lei exaustiva o bastante que dispense o papel criativo do operador do direito. De fato, o que pode variar é o grau de liberdade conferida pela norma jurídica. O que pode variar é o grau de liberdade conferida pela norma jurídica. Ou seja, é o grau de discricionariedade da aplicação do administrador da lei ao caso concreto. Entendeu isso? Esse grau de liberdade é o grau de discricionariedade, entendeu? Com a crise da concepção liberal, o princípio da legalidade e o advento do pós-positivismo, a atuação administrativa deve ser pautada não apenas pelo cumprimento da lei, mas também pelo respeito aos princípios constitucionais. Lembra que eu falei? A normatividade dos princípios, então, respeito aos princípios constitucionais, com o objetivo de efetivar os direitos fundamentais. É para isso que serve o Estado. O Estado está aqui para efetivar direitos fundamentais, ok? Assim, por exemplo, no tocante à administração de prestações, quando o Estado gera comodidades e utilidades para a coletividade, sem a necessidade de uso de sua autoridade, poder de império, bem como a atuação consensual da administração pública, o princípio da legalidade deve ser compreendido na acepção da vinculação negativa, como foi dito lá acima. Aí depois você volta lá em cima e relê o que está escrito para você entender. A atuação de restrições aos direitos fundamentais e ao próprio consenso do cidadão
serviriam como fonte de legitimação para essa atuação pública, sem necessidade de respaldo específico da lei, desde que respeitado o princípio da isonomia. Dessa forma, a legalidade não é o único parâmetro de ação estatal que deve se conformar às demais normas consagradas no ordenamento jurídico. A legalidade encontra-se inserida no denominado princípio da juridicidade, que exige a submissão da atuação administrativa à lei e ao direito. Aí onde você vê isso? O artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º da Lei 9784 de 99. Em vez de simples adequação da atuação administrativa a uma lei específica, exige-se a compatibilidade dessa atuação com o chamado bloco de legalidade. Bloco de legalidade é a lei e o direito. O princípio da juridicidade confere maior importância ao direito como um todo, daí derivando a obrigação de se respeitar, inclusive, a noção de legitimidade do direito. Então, legalidade e legitimidade é você entender que o povo legitima aquela atuação legal. Legitimidade vem dessa representatividade popular. A atuação da administração pública deve ser norteada pela efetividade da Constituição e deve ser pautada pelos parâmetros de legalidade e legitimidade, intrínseco ao Estado democrático, olha o que eu falei, porque é o do povo, o democrático de direito. É o Estado democrático de direito que vai legitimar a atuação administrativa. A releitura da legalidade e a acepção e a ascensão do princípio da juridicidade acarretam novos debates e a releitura de antigos dogmas do direito administrativo, tais como a discussão quanto à viabilidade da deslegalização e relativização da impossibilidade de decretos autônomos. Deslegalizar alguma coisa, viabilidade de deslegalização, atuação de, por exemplo, atos administrativos normativos que vão ser técnicos suficientes para direcionar condutas na regulação do Estado. Entendeu? É a atuação de agências reguladoras. Aí você vai ver a viabilidade de deslegalização e relativização da impossibilidade de decretos autônomos, a ampliação de controle judicial da discricionariedade administrativa, do controle judicial da discricionariedade administrativa, a crítica à distinção entre o ato vinculado e ato discricionário, entre outras questões. Isso aqui é uma releitura da legalidade. Aqui você verifica com força a interpretação contemporânea do direito administrativo à luz da Constituição, porque relativiza uma série de questões, faz uma releitura da legalidade, faz uma releitura trazendo o princípio da juridicidade, indica a viabilidade de deslegalização, relativização de impossibilidade de decretos autônomos, havendo então, portanto, possibilidade de decretos autônomos. Ampliação do controle judicial da discricionariedade administrativa. Então, se caiu uma questão assim, é a possibilidade do controle judicial da discricionariedade administrativa, relativizando-se a noção de mérito administrativo? Sim, em razão da luz da nova releitura do direito administrativo. Entendeu isso? Vamos avançar. O princípio da impessoalidade é outro princípio do direito administrativo. Lembra que a gente está falando agora legalidade, impessoalidade, moralidade, tal, a gente vai chegar lá. Então aqui, o princípio da impessoalidade, consagrado expressamente no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, possui duas acepções possíveis: igualdade ou isonomia. A administração pública deve dispensar tratamento impessoal e isonômico. Então, olha só, duas acepções possíveis da impessoalidade. A impessoalidade pode ser vista como igualdade ou isonomia, ou como proibição da promoção pessoal. O Rafael Oliveira faz essa distinção. Então, vamos retornar. A impessoalidade pode ser vista por duas vertentes: através da igualdade ou isonomia, ou através da proibição da promoção pessoal. Vamos explicar cada uma delas. A impessoalidade na vertente igualdade ou isonomia.
A administração pública deve dispensar tratamento impessoal e isonômico aos particulares, com o objetivo de atender à finalidade pública, sendo vedada a discriminação odiosa ou desproporcional. Você tem que tratar os iguais com igualdade, na medida da sua desigualdade ou na medida da sua igualdade. Entendeu? Isonomia. Salvo o tratamento diferenciado entre pessoas que estão em posições fáticas de desigualdade, com o objetivo de efetivar uma igualdade material. Reserva, aí você vai ver aqui, reserva de vaga em cargo de emprego público para portador de deficiência, é uma forma de tratamento isonômico de pessoas diferenciadas. Entendeu? Cotas e daí por diante. E agora você vai ver a vertente da impessoalidade na vertente proibição da promoção pessoal. As realizações públicas não são feitos pessoais dos seus respectivos agentes, mas sim da respectiva entidade administrativa, razão pela qual a publicidade dos atos do poder público deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Onde está isso? Lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Aí você vê lá, proibição da promoção pessoal. Por exemplo, o prefeito que tem o slogan da campanha dele numa cor. Um exemplo. A cor dele é abóbora. Aí, quando ele consegue entrar no cargo, ele se candidata e é eleito. Aí ele pinta, por exemplo, a prefeitura de abóbora. Não pode, porque está vinculando a construção pública à imagem dele através daquela cor específica, entendeu? Além de outras coisas mais, entendeu? Vai colocar uma praça pública e bota o nome dele. Não pode. Tem que botar a administração. Quem fez foi a administração. É impessoal. Foi o ente. Foi o município que fez. Entendeu? Foi o Estado que fez. E não o gestor público que fez, particularmente. Para evitar a promoção pessoal para que ele se reeleja. Entendeu? Ele não pode usar o dinheiro público para reeleição, assim, nesse modo grosseiro. Explicando grosseiramente para você entender melhor, entendeu? Assim, perdendo um pouco no conteúdo, mas ganhando na didática. Agora vamos para o princípio da moralidade. O princípio da moralidade é inserido no artigo 37 também da Constituição, lá no caput, exige que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, seja ética, leal e séria. Moralidade tem a ver com institutos da lei, da ética, da lealdade, da seriedade. Entendeu? Isso está lá no parágrafo único do artigo 2º, inciso 4º, da Lei 9784 de 99. Impõe ao administrador a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Vedação ao nepotismo, constante na súmula vinculante número 13. Ressalte-se, no entanto, que o STF afasta a aplicação da referida súmula para cargos políticos, o que não nos parece apropriado. Aí o Rafael Oliveira ele faz uma crítica a isso, uma vez que o princípio da moralidade é um princípio geral aplicável indistintamente a toda a administração pública, alcançando inclusive cargos de natureza política. Ele faz essa crítica. O ordenamento jurídico prevê diversos instrumentos de controle da moralidade administrativa, tais como a ação de improbidade, hipóteses de ineligibilidade, sanções administrativas e judiciais previstas na Lei Anticorrupção são dispositivos do ordenamento jurídico que foram influenciados pelo princípio da moralidade. Entendeu? Esses dispositivos, esses diplomas legais, ação popular, ação civil pública, tudo isso tem a ver com a moralidade administrativa e com o combate à imoralidade, entendeu? Publicidade, princípio da publicidade. Avançando. Impõe a divulgação e a exteriorização dos atos do poder público. De novo, impõe a divulgação e a exteriorização dos atos do poder público.
Onde está isso? Também no 37. E também lá no artigo 2º da Lei 9784 de 99. A viabilidade, a visibilidade, melhor dizendo, transparência dos atos administrativos guarda estreita relação com o princípio democrático, previsto lá no artigo 1º da Constituição. Lembra que eu pedi para você ler do artigo 1º ao artigo 5º? Importantíssima a leitura desses dispositivos da Constituição Federal, para você entender o ordenamento jurídico. São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, lá do 1º ao 4º. É importante você fazer essa leitura. E lá tem o princípio democrático no artigo 1º, possibilitando o exercício do controle social sobre os atos públicos. A atuação administrativa obscura e sigilosa é típica do Estado autoritário. No Estado democrático de direito, a regra é a publicidade dos atos estatais. O sigilo é a exceção. A publicidade é requisito para a produção dos efeitos do ato administrativo. Vou traduzir para você essa frase. A publicidade é requisito para a produção dos efeitos do ato administrativo. Necessidade de motivação dos atos administrativos. Quando ele fala requisito para a produção de efeitos, está falando da eficiência do ato administrativo. Para o ato administrativo ser eficiente, ter eficácia do ato administrativo, ele tem que ser público. O ato administrativo, adiantando aqui um passo da matéria, um ponto da matéria, ele possui existência, validade e eficácia, 3 planos de análise do ato administrativo. O princípio da publicidade trabalha com a eficácia do ato administrativo. Enquanto o administrativo não é público, ele não é eficaz. Ele existe, é válido, mas não tem eficácia. Para que ele tenha eficácia, ele tem que ser público. Entendeu? Por isso que você vê a publicação do BOL-PM todo dia. Para tornar eficaz aqueles atos administrativos que estão ali elencados em vários tópicos do boletim. Ah, agora eu entendi essa parada. Isso aí. Então, o ordenamento jurídico consagrou diversos instrumentos jurídicos aptos a exigir a publicidade dos atos do poder público, tais como o direito de petição ao poder público, em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Está lá no artigo 34, a linha A. Artigo 5º, inciso 34, a linha A. O direito de obter certidões e repartições públicas para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Também está lá no 5º, 34, só que é a linha B. Mandado de segurança individual e coletivo, habeas data, e daí por diante. Entendeu? Aí você vai verificar o princípio da publicidade nesses dispositivos constitucionais que são voltados para garantir a publicidade de determinados atos da administração pública, para controle da população, entendeu? Porque todo o poder emana do povo. O poder vem do povo. É que às vezes o povo não sabe disso. Não contaram isso para ele ainda. Mas todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Entendeu? Por isso que tem esse controle da publicidade dos atos. Por isso da transparência pública. Quanto mais transparente, melhor controlados são os atos administrativos. Depende da implementação do direito fundamental à informação. Olha outro direito fundamental, à informação. Está onde isso? Lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, segundo o qual todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que será prestado no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, ressalvadas aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então a exceção está aqui, ó. É público, é a regra, mas tem exceção quando é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Imprescindível. Aí o cara bota na prova prescindível, a pegadinha, entendeu? Se liga nesses comentários que eu faço porque são importantes para você marcar o X no lugar certo. No âmbito infraconstitucional, o direito à informação foi regulamentado pela Lei 12.527,
Lei de Acesso à Informação, é a LAI, cujo artigo 3º elenca os seguintes diretrizes. Esmiucei aqui para você. A. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Divulgação das informações de interesse público independente da solicitação. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência da administração pública e desenvolvimento do controle social da administração pública. Qualquer interessado, devidamente identificado, independente da motivação, pode solicitar as informações de interesse público perante a entidade pública ou privada. Artigo 1º, 2º e 10 da LAI, Lei de Acesso à Informação. A regra do acesso à informação é excepcional em duas hipóteses. Aí você vai ver quais são as duas hipóteses. As informações classificadas como sigilosa, consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, já havia dito. E tem outra, informações pessoais relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem. São exceções à regra da transparência e da informação. Entenderam? Então aqui, esses dois aqui mitigam o princípio da transparência, o princípio da publicidade, a informação. Entenderam? Nesses casos específicos aqui. E a lei vai desmembrar isso. E o Rafael Oliveira traz isso. Cabe destacar ainda que a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui, 13.709 de 2018, alterada pela Lei 13.853 de 2019, dispõe que o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Tratamento de dados pessoais no âmbito da administração pública deverá ser realizado para atendimento da finalidade pública, desde que cumprido duas exigências: informar as hipóteses em que, no exercício de sua competência, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessa atividade, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. E B. Indicar o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais. Tem que falar quem é que está utilizando os dados pessoais. Entendeu? Quem é que vai tratar esses dados pessoais. É possível o compartilhamento interno de dados, ou seja, no âmbito da administração pública, com o objetivo de viabilizar a execução de políticas públicas, a prestação de serviço público, a descentralização de atividade pública e a disseminação ou acesso das informações pelo público em geral, está lá no artigo 25 da Lei Geral de Proteção de Dados, em relação ao compartilhamento externo de dados. Então, o interno pode, o externo é vedado ao poder público transferir à entidade privada dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso, exceto o que está lá no artigo 26, parágrafo 1º, que diz assim: em caso de execução descentralizada de atividade pública que exige a transparência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei de Acesso à Informação, no caso em que dados forem acessíveis publicamente. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contrato, convênio ou instrumentos congêneres, ou, na hipótese de a transferência de dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança ou integridade do titular dos dados, desde que vedado tratamento para outras finalidades. A comunicação ou uso compartilhado dos dados pessoais das pessoas jurídicas de direito público e pessoas de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá do consentimento do titular, exceto o artigo 27, que diz assim, mais um exceto, nas hipóteses de dispensa de consentimento prevista na própria Lei Geral de Proteção de Dados, nos casos do uso ou de compartilhado de dados, garantida a publicidade ou
nas exceções constantes no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Geral de Proteção de Dados supramencionadas. Leia com calma isso para você entender as exceções e memorizar as exceções. Às vezes as exceções salvam vidas, porque o cara vai botar o exceto na prova, entendeu? A referida Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão da Administração Pública Federal dotado de autonomia técnica e decisória, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento das normas gerais de proteção de dados em todo o território nacional. A Autoridade Nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e entidades do poder público a realização de operação de tratamento de dados pessoais e informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento das normas da LGPD, bem como emitir normas complementares para atividade de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Entendeu? Isso aqui é bom você dar mais umas 2 ou 3 lidas e ficar com as exceções. Dá uma olhada nas exceções para você se ligar, principalmente no princípio da publicidade. Tudo isso tem a ver com o princípio da publicidade. Publicidade, transparência, entendeu? Os efeitos do ato da administração. Aqui, o que pode cair também é importante aqui, onde é instrumentalizado isso, onde é garantido esses direitos. E aqui as exceções. Elenca diretrizes e depois vem as exceções. Excepcionada, 2 hipóteses, e aí por diante. Lê, relê, lê de novo, imprime colorido, que eu destaquei bem aí o exceto, para você arrebentar na hora da prova. Porque às vezes você lê, e aí aquela memória visual bate o olho na prova, marca o X certo e vai para o braço. Entendeu? Vamos em frente. Agora, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi inserido no artigo 37 da Constituição por meio da Emenda Constitucional 19 de 98, que traz a reforma administrativa. O que eu quero dizer com isso? Ela objetivou substituir a administração burocrática pela administração gerencial. A ideia da eficiência está intimamente relacionada com a necessidade de efetivação célere das finalidades públicas elencadas no ordenamento jurídico. Então, exemplos do princípio da eficiência: duração razoável do processo judicial e administrativo, contrato de gestão no interior da administração, contrato de desempenho, contrato de gestão com organizações sociais. Você vai ver que a administração pública dê resultados. Ah, mas o que isso tem a ver comigo aqui na administração da Polícia Militar? Você vai verificar, por exemplo, que a administração pública é voltada a metas. Você tem que bater metas, cumprir metas. Toda hora tem metas, porque a administração pública agora é gerencial. Lembra disso? Gerencial, eficiência, gerencial, resultados. Se ligou nisso? O bisuzão que eu te dei agora? Então, a interpretação e aplicação do direito não pode ser afastar das consequências jurídicas e extrajurídicas, gerada pelas escolhas efetivadas pelas autoridades estatais, sem deixar de lado a importância de certas formalidades. Claro que tem algumas formalidades, estritamente necessárias à formação legítima da vontade estatal. O direito passa a se preocupar de maneira preponderante com a efetividade dos direitos fundamentais, legalidade finalística. Apesar da nulidade do contrato administrativo verbal, artigo 60, parágrafo único, e o artigo 90 da nova Lei de Licitações, 95. Então aqui você vê exceção. Entendeu? Aqui, ó, apesar da nulidade dos contratos verbais, porque o contrato em regra é escrito. A doutrina e a jurisprudência tem reconhecido o dever do pagamento por parte da administração, tendo em vista o princípio da boa-fé e da vedação do enriquecimento sem causa. Porque às vezes a administração tratava com a pessoa de boca. A pessoa prestava o serviço e ele ficava de fazer o pagamento de pequenos valores. Na administração acontece isso direto. Só que quando era feito verbalmente, alguns administradores não queriam pagar.
Só que a doutrina e a jurisprudência, com o tempo, verificaram que seria o enriquecimento sem causa do Estado, enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, porque ele ganhou e não pagou. Então, pelo princípio da boa-fé, começou a ser entendido que deveria ser feito o pagamento mesmo o contrato sendo verbal. Possibilidade de acordo decisório e aí por diante. Entendeu? A caracterização dos resultados, na medida do possível, deve ser realizada por meio de processo político participativo. Aí tem o planejamento, execução e controle, o sistema PEC, planejamento, execução e controle, que você vai verificar aqui na leitura. O princípio da eficiência demonstra a íntima relação entre o direito e a economia. De acordo com a análise econômica do direito, a economia, especialmente a microeconomia, deve ser utilizada para resolver problemas legais, e por outro lado, o direito acaba por influenciar a economia. Por esta razão, as normas jurídicas serão eficientes na medida em que forem formuladas e aplicadas levando em consideração a respectiva consequência econômica. Sob a ótica da AED, existem, em resumo, dois critérios que garantem a eficiência da circulação de riquezas. Só para você que está perdido, é AED, Análise Econômica do Direito. Entendeu? Sob a ótica da análise econômica do direito, AED, existem, em resumo, dois critérios que garantem a eficiência na circulação das riquezas: a eficiência de Pareto e a eficiência de Caldon-Wicks. Então vamos lá. No Pareto, o ótimo de Pareto. A medida é eficiente quando melhor a situação de determinada pessoa, sempre quando melhorar a situação de determinada pessoa sem piorar a situação de outra, o que é de difícil aplicação concreta, pois considera externalidades negativas cada vez maiores na sociedade complexa. A norma deve ser desenhada para produzir o máximo de bem-estar para o maior número de pessoas, mas também tem uma crítica aqui, porque o máximo de bem-estar para um maior número de pessoas, quando há uma escassez, não tem como se implementar. Então, ressalte, todavia, que a eficiência não pode ser analisada exclusivamente sob o prisma econômico, porque é meio utópico, você percebeu, né? Pois a administração tem o dever de considerar outros aspectos igualmente fundamentais: qualidade de serviço, ou do bem, durabilidade, confiabilidade, universalidade de serviço, o maior número possível de pessoas a ser atendido por aquele serviço. Nem sempre a medida mais barata será a mais eficiente. O barato pode custar caro. A medida administrativa será eficiente quando implementar com maior intensidade e com o menor custo possível os resultados legitimamente esperados. Guarda isso. A medida administrativa será eficiente quando implementar com maior intensidade e com os menores custos possíveis os resultados legitimamente esperados. A implementação da eficiência administrativa depende, por exemplo, da adoção de medidas de desburocratização, de inovação, de transformação digital, de participação do cidadão e aí outras coisitas mais. Entendeu? Eficiência pública. É isso. Vamos avançar para agora os princípios que não estão previstos expressamente na Constituição, mas estão implícitos na Constituição e estão expressos no ordenamento jurídico, na Lei de Processo Administrativo. Vamos lá. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A razoabilidade nasce e desenvolve-se no sistema da common law, e parte a sua origem remota na cláusula law of the land, law of the land. De onde vem isso? Da Magna Carta de 1215. É a Magna Carta da Inglaterra, de 1215, lá do rei João Sem Terra. O princípio surgiu. Aí você lembra disso aqui quando se você prestar atenção no filme do Robin Hood, é lá que aconteceu isso. Entendeu?
lá na Inglaterra, nesse período. O princípio surgiu no direito norte-americano por meio da evolução jurisprudencial da cláusula do devido processo legal, que é uma outra vertente, consagrada nas emendas 5ª e 14 da Constituição dos Estados Unidos, que deixa de lado seu caráter aparentemente procedimental, procedural do process of law. Então, o direito ao contraditório, ampla defesa, entre outras garantias processuais. Porque tem gente que defende que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade estão intrínsecos, implícitos lá no devido processo legal. E isso também tem previsão constitucional, mas é implícito, em razão de interpretação. Para incluir a versão substancial, substantive due process of law, proteção de liberdades e dos direitos dos indivíduos contra os abusos do Estado. Então, são essas duas vertentes, procedural due process of law e substantive due process of law. Entenderam? Essas são as duas vertentes que vêm lá do direito norte-americano, sobre o princípio da razoabilidade. Proporcionalidade, você vai ver que tem mais a ver com o direito. A proporcionalidade, você vai ver que tem mais a ver com o direito alemão. Ao passo que a razoabilidade tem uma vertente voltada mais para o direito norte-americano. Mas ambas trazem mais ou menos a mesma coisa. De um lado, o princípio da proporcionalidade tem origem remota na teoria justnaturalista do século XVII e XVIII, a partir do momento que reconheceu a existência dos direitos imanentes ao homem oponíveis ao Estado, aplicando-se inicialmente no âmbito do direito administrativo, notadamente no direito de polícia. O referido princípio recebe na Alemanha, como havia dito, dignidade constitucional, enquanto a doutrina e a jurisprudência afirmam que a proporcionalidade seria um princípio implícito decorrente do próprio Estado de Direito. Apesar da polêmica quanto à existência ou não da diferença entre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem prevalecido a tese da fungibilidade, similitude entre os dois princípios, fungíveis, podem ser trocados um pelo outro. Entre os citados princípios que relacionam com os ideais de igualdade, justiça material e racionalidade, consubstanciando importantes instrumentos de contenção dos possíveis excessos contidos pelo poder público. Não obstante a ausência de referência expressa na Constituição Pátria, é possível inferir a sua matriz normativa no próprio Estado Democrático de Direito e nos direitos fundamentais, visão germânica, e ainda na cláusula do devido processo legal, visão norte-americana. Em âmbito federal, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram previstos expressamente no artigo 2º da Lei 9784, de 99. O princípio da publicidade divide-se em 3 subprincípios. O princípio da proporcionalidade, divide-se em 3 subprincípios. Subprincípio da adequação ou idoneidade. Princípio da necessidade ou exigibilidade. Princípio da proporcionalidade em sentido estrito. 3 subprincípios da proporcionalidade. Vejamos, adequação ou idoneidade. O ato estatal será adequado quando contribuir para a realização do resultado pretendido. É adequado à realização daquele resultado. Exemplo, o STF considerou inconstitucional a exigência de comprovação de condições de capacidade para o exercício da profissão de corretor de imóvel, pois o meio, atestado de condição de capacidade, não promovia o fim, controle do exercício da profissão. Então, o meio não era adequado ao fim pretendido, ao resultado pretendido. Necessidade e exigibilidade. Em razão da proibição do excesso, caso existam 2 ou mais medidas adequadas para alcançar o fim pretendido do interesse público, o poder público deve adotar as medidas menos gravosas aos direitos fundamentais. Exemplo, invalidade de sanção máxima da admissão ao servidor pela prática de infração leve. O meio tem que ser necessário, tem que ser exigível.
Não pode ultrapassar aquele limite. Tem que ser na justa medida. Entendeu? Proporcionalidade em sentido estrito encerra uma típica ponderação, no caso concreto, entre o ônus imposto pela atuação estatal e o benefício por ele produzido. Relação de custo e benefício da medida. Será que esse custo que eu vou ter compensa o benefício? Razão pela qual a restrição do direito fundamental deve ser justificada pela importância do princípio ou direito fundamental que será efetivado. O STF considerou inconstitucional a lei estatual que obrigou a passagem a pesagem de botijões de gás no momento da venda para o consumidor, com abatimento proporcional do preço do produto, quando verificada a diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade especificada no recipiente, tendo em vista que a proteção do consumidor não autorizaria a aniquilação do princípio da livre iniciativa. Que de um lado tem o princípio da livre iniciativa, do outro tem o consumidor. Lembra que eu falei que na ponderação de interesses os princípios não se anulam, um abre espaço para o outro? Os atos estatais devem passar por este teste de proporcionalidade para serem considerados válidos. Disse válidos. Aí o cara trouxe por existente ou por eficazes. Lembra que eu falei atos, existência, validade e eficácia. Aqui os atos são válidos. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Princípio da finalidade pública. O Rafael Oliveira chama isso de finalidade pública. A maioria da doutrina chama de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Quando ele fala princípio da finalidade pública, ele já está dando uma releitura ao princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é considerado um pilar do direito administrativo tradicional. Lembra que eu falei tradicional, diferente do contemporâneo? O interesse público pode ser dividido em duas categorias, duas vertentes: o interesse público primário e o interesse público secundário. Interesse público primário e interesse público secundário. Digo de novo, o interesse público primário e o interesse público secundário. O que significa isso? Por interesse público primário, você deve entender o seguinte: o primário relaciona-se com a necessidade de satisfação de necessidades coletivas, justiça, segurança, bem-estar, por meio do desempenho da atividade administrativa prestada à coletividade, serviço público, poder de polícia, fomento, intervenção na ordem econômica. O primário tem a ver com as necessidades do interesse coletivo. Lembre-se disso. Necessidades do interesse coletivo está diretamente relacionado ao interesse primário, interesse público primário. O interesse público secundário, por sua vez, trata do interesse do próprio Estado, enquanto sujeito de direitos e obrigações, ligando-se fundamentalmente à noção de interesse do erário, implementando por meio de atividades administrativas instrumentais necessárias para o atendimento do interesse público primário, tais como relacionados ao orçamento, aos agentes públicos e ao patrimônio público. Entendeu? Você vai verificar orçamento, despesas, interesse público secundário. Tem a ver com o interesse financeiro do Estado, entendeu? E não com o bem-estar social da coletividade, ali no interesse primário. Primeiro você arrecada, constrói orçamento, vê despesas e receitas, e aí faz o orçamento, você faz o gasto público através, e aí você implementa o interesse público primário, entendeu? Mas você tem também o interesse público secundário. A partir dessa distinção, a doutrina tradicional sempre apontou para a superioridade do interesse público primário e não do secundário sobre o interesse privado. Atualmente, no entanto, com a relativização da dicotomia público-privado, a democratização da defesa do interesse público e a complexidade e heterogeneidade da sociedade atual, entre outros fatores, vem ganhando força a ideia de desconstrução do princípio da primacia do interesse público em abstrato. Parcela da doutrina sustenta a inexistência da supremacia abstrata do interesse público sobre o primário, exigindo a ponderação de interesses para resolver eventual conflito, especialmente sobre os seguintes argumentos.
O texto constitucional, em diversas passagens, partindo da dignidade da pessoa humana, protege a esfera individual, não sendo lícito afirmar, a partir da interpretação sistemática das normas constitucionais, a existência de uma prevalência em favor do interesse público. Um outro argumento que eles utilizam é a indeterminabilidade abstrata e objetiva do interesse público, o que contraria premissas decorrentes da ideia de segurança jurídica. C. O interesse público é indissociável do interesse privado, uma vez que ambos são consagrados na Constituição e os elementos privados estariam incluídos na finalidade do Estado, como se percebe, por exemplo, a partir da leitura do preâmbulo dos direitos fundamentais. E D. Incompatibilidade da segurança da supremacia do interesse público com um postulado normativo consagrados no texto constitucional, notadamente o postulado da proporcionalidade e da concordância prática. Concordância prática é quando você, na hora de sopesar, você não exclui um em decorrência do outro. Tem que concordar na prática, no caso concreto. O debate atual a respeito da subsistência do princípio da supremacia justifica-se pela própria dificuldade natural de se estabelecer uma noção uniforme do interesse público. E aqui ele tece essa crítica do conceito do interesse público. Não necessária. E aí ele sustenta o seguinte: o autor, Rafael Oliveira, o conceito de interesse público não necessariamente se opõe ao interesse privado. A aproximação do Estado à sociedade demonstra bem isso, notadamente quando se verifica que a atuação do poder público deve pautar-se pela defesa da promoção dos direitos fundamentais e, obviamente, pelo respeito à dignidade humana. A proteção estatal dos direitos fundamentais representa a satisfação da finalidade pública estabelecida pela própria Constituição. Isso se deve porque, em verdade, nunca existiu um único interesse público, tampouco um único interesse privado, concebido abstratamente de forma cerrada, fechada. Muito ao contrário, em uma sociedade pluralista, existem diversos interesses públicos e privados em constante conexão. E entre interesses públicos e privados, a servidão administrativa de passagem de imóvel particular para utilização de ambulantes, aqui dá um exemplo. O fato é que, mesmo nesses conflitos, não estaríamos necessariamente diante de um verdadeiro confronto dicotômico. Não há uma diferença dicotômica, uma separação crucial entre interesse público e interesse privado. Eles se correlacionam, entendeu? Essa é a interpretação que a gente dá e que ele vai dizer no final que isso tem tudo a ver com o princípio da finalidade pública. E aí você vai ler essa página aqui para você entender. Vamos dar uma pausa aqui no vídeo para a gente continuar com o princípio da continuidade.